Olá, minha querida e meu querido irmão, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao canal do Pastor Ivan Oliveira e que a paz de Cristo venha sobre a sua vida e sobre a vida de cada um dos seus familiares e que este dia seja um dia muito especial e seja um dia abençoado na sua vida. Ei, eu digo para você em nome de Jesus, olha para mim aqui, ó, vai dar tudo certo. Esse dia vai ser um dia incrível. Diga glória a Deus. É uma alegria imensurável poder compartilhar com você e com todos vocês a poderosa palavra de Deus. Nós estamos vivendo aqui em nosso canal uma série de mensagens sobre personagens bíblicos que foram cheios do Espírito Santo. E no vídeo de hoje vamos meditar sobre a vida de um dos maiores reis de Israel, o rei Davi. Ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E quando pensamos em um homem segundo o coração de Deus, é fácil imaginar alguém que seja perfeito, sem erros, sem falhas ou sem pecado. Mas a verdade é que Davi não foi nada perfeito. Pelo contrário, como todos nós sabemos, a vida de Davi foi marcada de erros, falhas e pecados até graves, não é verdade? No entanto, o que diferencia Davi é a forma como ele lidava com a situação. Quando ele cometia um erro, um pecado, o seu coração voltava-se para Deus com arrependimento genuíno. Ele nunca deixou de buscar a Deus, ele nunca deixou de fazer a vontade de Deus. Ele, Davi, sempre amou ao Senhor. O amor que Davi tinha para com Deus era tão imenso que podemos ver em cada linha dos salmos que ele dedicava a Deus. A história de Davi é a prova viva de que Deus, por meio do Santo Espírito, aleluia, ele exalta os humildes, colocando-os em posição de grande influência e de grande destaque. Davi, ele começou como simples pastor de ovelhas, mas através da sua fé e através da unção do Espírito Santo, a vida dele foi totalmente transformada. Esse jovem pastor tornou-se músico, cantor e compositor. Davi, ele era tão talentoso que ele foi chamado para tocar harpa para o rei Saul. Imagina que privilégio, um simples pastor de ovelhas ser escolhido para tocar no palácio real. É um privilégio enorme, não é mesmo? E além de músico, Davi se tornou um grande guerreiro e conquistou vitórias impressionantes. E por fim, Davi atingiu o auge da sua carreira, tornando-se o maior rei de Israel. A história de Davi é incrível. Ele se tornou um grande herói da fé e a sua vida continua a inspirar gerações, mostrando que Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para realizar coisas extraordinárias. Amém? Mas você sabia que apesar de todas essas grandes vitórias e conquistas, Davi, em sua juventude, ele foi muito, assim como podemos dizer, deixado de lado, esquecido e até mesmo rejeitado, até mesmo dentro da sua própria família. É como se Davi fosse esquecido. É verdade, Davi, ele era visto como menos importante e foi simplesmente
em um determinado tempo da sua vida, em sua juventude, ele foi esquecido no pasto e ficou cuidando das ovelhas de seu pai. Então, na mensagem de hoje, vamos meditar em alguns episódios da vida de Davi em que ele sofreu a dor da rejeição. Amém? Antes, porém, de nós realizarmos a palavra, deixa eu te fazer um convite todo especial. Olha, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like logo agora no início do vídeo, porque se deixar para depois a gente acaba esquecendo, e ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando nós postarmos um novo vídeo. Ao fazer isso, você nos ajuda, nos abençoa e nos incentiva a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. E fique comigo até o final dessa mensagem, porque Deus vai fazer em sua vida no dia de hoje coisas muito maior do que você possa imaginar. Olha, em nome de Jesus, uma porta grande e oportuna vai se abrir em sua vida. Diga glória a Deus. Uma nova unção vai descer sobre você. Diga eu recebo, e a sua família será abençoada. Diga amém. Então, sem mais delongas, vamos direto ao primeiro episódio em que Davi sofreu a dor da rejeição. No dia em que o profeta Samuel visitou a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, Davi nem foi sequer chamado para a cerimônia. Davi foi deixado de lado pelo próprio pai. A primeira rejeição que Davi sofreu foi pelo próprio pai. Vamos acompanhar na Bíblia? No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então, o texto lido nos mostra um diálogo entre Deus e o profeta Samuel a respeito do rei Saul. A Bíblia diz que Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Todavia, com o passar dos anos, Saul deixou de obedecer a Deus, e por causa dessa desobediência, Deus tomou uma decisão. Deus decidiu que Saul não continuaria mais a reinar sobre Israel. Enquanto Saul estava sendo afastado de sua posição de rei, Deus já estava em busca de um novo substituto. Deus não queria apenas um novo rei. Deus estava em busca de um homem segundo o seu coração. E para escolher esse novo rei, Deus envia o profeta Samuel em Belém, na casa de Jessé. Olha, Jessé, ele tinha 8 filhos. E Davi era o caçula, e a instrução de Deus foi clara. Nós acabamos de ler. Deus disse assim a Samuel: enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então, observe que Deus não havia dito a Samuel quem seria o filho escolhido. Deus disse apenas que dentre os filhos havia um que Deus já havia escolhido. Ou seja, poderia ser qualquer um dos 8 filhos de Jessé, não é mesmo? No entanto, no dia em que o profeta Samuel chegou para escolher o futuro rei, Jessé chamou apenas 7 filhos e mandou Davi cuidar das ovelhas lá no pasto. Então, com essa atitude,
podemos entender que para Jessé, Davi não teria a menor condição de ser escolhido para ser o rei. A visão de Jessé estava baseada na aparência. Como Davi era o mais novo, era inexperiente, era frágil, era pequeno, e a sua função era considerada de baixo prestígio, a de pastor de ovelhas, Davi simplesmente foi deixado de lado, foi rejeitado, ele foi esquecido. Para o pai, o jovem Davi não se encaixava no perfil de um rei. Sabe, meus irmãos, meus queridos, a sensação de ser esquecido, ou de ser rejeitado, ou de sentir que ninguém pode contar com você, é uma das piores sensações, é a pior sensação que um ser humano pode sentir. Você já sentiu rejeitado, esquecido ou deixado de lado? Ei, talvez você que está me assistindo agora está sofrendo a dor da rejeição. Talvez você está sendo rejeitado aí no seu trabalho. Você está sendo rejeitado dentro da sua família. Você foi rejeitado por alguém que você entregou seu coração em amor e a pessoa simplesmente te rejeitou. Você foi rejeitado dentro do círculo de amizades. Mas olha, não desanime, não se entristeça. Fique comigo até o final deste vídeo, porque a história de Davi é a prova de que a rejeição dos homens não é a palavra final. Enquanto os homens desprezavam a Davi, Deus estava preparando-o para um propósito grandioso. Aleluia! Então, continuando a leitura do texto, diz assim, Jessé então apresentou o filho mais velho a Samuel, chamado Eliabe. Eliabe era forte, era alto, tinha boa aparência. Ao vê-lo, o profeta Samuel, levado pelas aparências, ele teve a certeza que Eliabe tinha condição de ser rei. Vamos ler junto o versículo 6? Olha que interessante, diz assim, sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha que interessante, Deus não olha a nossa aparência, a nossa roupa, Deus olha o nosso interior, Deus olha o nosso coração. É forte, não é? Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Olha só, passaram-se 7 filhos diante do profeta e a nenhum deles Deus havia escolhido. Então Samuel, perplexo, espantado, ele lança uma pergunta que revela a falha de Jessé. Ele perguntou, acabaram-se os seus filhos? E a resposta de Jessé
revela a dimensão da rejeição que Davi sofreu. Ele disse: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Imagine só o peso da rejeição. Ser desprezado por alguém já é algo difícil. Agora imagine ser desprezado, deixado de lado pelo próprio pai, o pai que deveria ser o maior incentivador do filho. A ausência de Davi na cerimônia não foi um simples esquecimento, é uma rejeição completa. E prosseguindo na mensagem da leitura, o profeta Samuel perguntou: acabaram-se os seus filhos? Jessé disse: falta o mais moço. Então disse o profeta: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha só, mandou chamá-lo, então mandou chamá-lo. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois é ele. Você percebe algo poderoso aqui? Enquanto o profeta Samuel e o próprio pai de Davi olhavam para a aparência, a altura e a força, Deus olhou para o coração de Davi. É forte essa revelação. O pai, a mãe e os irmãos de Davi, ninguém mandou chamá-lo, mas Deus o chamou. Deus mandou chamá-lo. Aleluia! O texto diz, eu vou repetir 3 vezes: manda chamá-lo, manda chamá-lo, manda chamá-lo. Ô meu irmão, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você crê em revelação? A revelação para mim é a própria palavra de Deus, e através da palavra de Deus o Espírito Santo está me revelando algo tremendo agora. Ei, você que está me assistindo agora, ouça com atenção. A revelação é essa: você fez um teste ou uma entrevista em uma empresa, mas lá tinha muita gente com mais experiência, com mais qualificações, com mais condições do que você, e por causa disso você sente que não será chamado, que não tem chances. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para lhe dizer, assim como o profeta disse a Jessé: Deus manda chamá-lo. Se o homem não quiser te chamar, Deus vai mandar chamá-lo. Eu profetizo, amém? Glória a Deus. A empresa que você sonha em trabalhar vai mandar te chamar. Deus não vê como o homem vê. Talvez você tenha investido em um relacionamento, mas a pessoa te rejeitou porque ela não via você como bom o suficiente para ela. Eu profetizo que o Senhor está curando as feridas dessa rejeição. Aleluia. Deus te vê como alguém de grande valor. Você tem valor para Deus. Deus está preparando algo melhor para você. Tem coisas boas chegando, amém? E você que tem um sonho, mas todos ao redor te disseram que este sonho nunca vai se tornar realidade, mas sabem de uma coisa: Deus ainda realiza sonhos. Eu profetizo, Deus manda chamá-lo. Creia, Deus está te chamando pelo nome. Ele está dizendo: eu te escolhi, levanta-te. Não importa se o mundo te esqueceu, Deus nunca esquecerá de você. Receba essa palavra e declare a sua vitória. Repita comigo 3 vezes assim, com fé: eu serei chamado, eu serei chamado, e eu serei chamado. Escreva nos comentários: eu serei chamado. Deixe registrado como forma que você crê nessa palavra e diga glória a Deus. Amém? E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Quando Davi chegou, ele foi esquecido, mas Deus mandou chamá-lo. E quando ele chegou, o
Deus disse: levanta-te e unge, este aí é o escolhido. E olha o que diz, acompanhe comigo agora o versículo 13: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Eita, glória a Deus! A unção que Davi recebeu não foi em lugar isolado, mas no meio daqueles que o rejeitaram. Samuel pegou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Imagine essa cena, e essa cena é a prova viva de que os humilhados serão exaltados. Apesar de ser rejeitado e menosprezado, esquecido, até mesmo pelo próprio pai, Davi foi amado, escolhido e ungido por Deus. Podemos até dizer que Davi foi rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. É muito forte. Davi foi ungido com chifre do azeite. O chifre simboliza a força do boi, funcionando como uma arma de defesa e ataque. E o azeite simboliza o poder do Espírito Santo. Isso significa que após Davi, quando Davi recebeu aquela unção, ele recebeu a força e o poder e a autoridade. O texto diz que após Davi receber essa unção, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Por isso essa série de mensagens de pessoas que foram cheias, possuídas do Espírito Santo, daquele dia em diante, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. E do dia que você receber a unção do Espírito Santo, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Sabe, a história de Davi não é apenas sobre o passado, é sobre o que Deus deseja fazer nos dias de hoje. Naquela época, o Espírito Santo agia sobre pessoas específicas. Por isso, ao invés de todos os irmãos de Davi receberem a unção do Espírito Santo, só Davi recebeu. Mas nos dias atuais é diferente. Todos nós que fazemos a vontade de Deus, podemos receber o mesmo poder que Davi recebeu, o Espírito Santo. Amém? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse assim, mas, olha só, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, meu querido, é o poder de Deus agindo sobre a sua vida. Davi recebeu poder de Deus, força e poder. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ô meu irmão, imagine você recebendo a mesma unção do Espírito Santo que Davi recebeu. Amém? É muito forte essa série de mensagens que nós estamos estudando sobre personagens bíblicos que foram cheios do Espírito Santo. É para nos motivar a buscar o Espírito de Deus na nossa vida. Agora pense comigo, o Espírito do Deus que criou os céus e a terra, o Espírito de Deus que nunca perdeu uma batalha, o Espírito do Deus que é todo poderoso, esse Espírito de Deus que é grandioso, que mede os céus a palmos. Imagina esse Deus agindo dentro de você, agindo dentro de mim, agindo dentro de nós. Pode ter certeza que mesmo enfrentando as adversidades da vida, com o Espírito Santo em nós vamos vencer, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E agindo Deus,
quem impedirá? Ou seja, não há obstáculo, não há problema, não há dificuldade, não há rejeição que seja maior do que o poder de Deus em nossa vida. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos força e poder. Força para viver, poder para vencer. Força para viver, poder para vencer. Força para viver, poder para vencer. Diga, meu irmão, eu recebo força e poder, e você vai vencer, você vai viver e vencer, vivendo e vencendo. Não é só viver na derrota não, é viver e vencer. Glória a Deus, graças a Deus. Meus queridos, a história de Davi é tão rica que não pode ser contada em um só vídeo. Neste primeiro episódio, nós meditamos sobre a primeira rejeição que Davi sofreu, que veio de seu próprio pai. No nosso próximo vídeo, iremos meditar em mais duas rejeições que Davi sofreu: a do seu irmão mais velho, Eliabe, e a do rei Saul. E inclusive, na terceira parte, vamos meditar na batalha do século, a maior batalha conhecida de todos os tempos, que todo mundo já ouviu falar da batalha entre Davi e Golias. Vai ser imperdível, hein? Eu decidi dividir essa mensagem em partes para que você possa aproveitar o máximo de cada revelação da palavra de Deus. Você não pode perder essa série, pessoas cheias do Espírito Santo. Deus vai revelar em sua vida, através dessa palavra, da segunda e da terceira parte da vida de Davi, coisas incríveis. Então, você não pode perder. Assista esse vídeo várias vezes. Espera o próximo vídeo. Amém? Agora, eu quero te fazer um desafio. Essa mensagem, Deus falou ao seu coração através dessa palavra? Eu te convido a você se comprometer comigo a assistir esse vídeo todos os dias, durante 7 dias, e a transformação que Deus fará em sua vida vai ser fenomenal. Glória a Deus. O vídeo tem 30 minutos ou um pouquinho mais. Você separar de oferta para Deus 30 minutos do seu tempo, Deus vai te abençoar. Amém? No próximo domingo teremos a segunda parte, e eu creio que Deus vai concluir a obra que Ele começou em seu coração. Olha, eu estarei te esperando, hein? Assista esse vídeo todos os dias, e Deus vai falar coisas novas e maiores ao seu coração. Vamos orar? Vamos entrar na presença de Deus? Olha, prepare aí um copo com água. Olha, o meu já está aqui preparado, e vamos orar ao Espírito Santo para você que está sofrendo a dor da rejeição. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, nós nos colocamos diante da Tua presença a fim de interceder por cada pessoa que está ouvindo esta oração, que assistiu esta mensagem. Pai, Tu conheces cada coração que se sente rejeitado, esquecido e abandonado. Tu conheces, Senhor, a dor daquele que foi desprezado pelo pai, pela mãe ou pelos irmãos. Senhor, o Senhor vê a ferida daquele que foi rejeitado em uma entrevista de emprego, em um relacionamento ou por amigos. Senhor, assim como a Tua unção veio sobre a vida de Davi, que o Teu Santo Espírito possa agora, a Tua presença venha preencher o vazio de cada coração, e tirando, Senhor, a dor da rejeição,
e que cada pessoa possa sentir o teu amor e a tua aprovação na vida delas. Ó Deus, que a história de Davi seja a prova de que o teu plano para cada um de nós é maior do que qualquer rejeição que já enfrentamos. Senhor, nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está neste lugar com estas pessoas e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Querido irmão, na oração Deus fala conosco, mas no silêncio Deus fala com você. Na oração você fala com Deus, no silêncio Deus fala com você. Vamos fazer uns minutinhos, segundos de silêncio, e será o suficiente para que Deus cure a ferida da rejeição. Ouça a voz de Deus. Graças a Deus. Fala comigo na tua palavra. Fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, ou mesmo em sonho, se preciso for. Senhor, abençoa, santifica, fluidifica esta água, e quando dela bebermos, que sejamos cheios da tua presença. Diga amém. Diga graças a Deus. Respire fundo, diga glória a Deus, beba da água abençoada. Graças a Deus. Você gostou dessa mensagem? Compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você conhece que estão sofrendo a dor da rejeição. E continue ajudando o nosso canal, dando o seu like, comentando também. E se você deseja dar uma oferta para ajudar no ministério da Igreja das Maravilhas de Deus, ajudar o nosso canal, saiba que a oferta é um investimento no reino de Deus. Amém? E olha, tem uma palavra de Deus para você que vai fazer uma oferta. Diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Receba essa palavra. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Tá vendo? Quando você dá uma oferta, você está honrando a Deus. E Deus te honra. Olha o restante do versículo. Vou ler de novo. Honra ao Senhor com os teus bens, oferta, e com as primícias de toda a tua renda, simboliza os dízimos, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Eita glória! É forte, não é? Não vai te faltar. A sua generosidade é a semente para a sua grande colheita. O número da chave Pix é 19 9 9909 4550. E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos e até a segunda parte da história de Davi, um homem cheio do Espírito Santo. Amém?